Nicolas Ferreira postou um novo vídeo falando a respeito da Erika Hilton ser eleita como presidente da Comissão de Mulheres na Câmara. Então vamos assistir. Vamos falar dessa pataquada aqui. Uma trans foi eleita para poder ser presidente da Comissão da Mulher na Câmara. Tá, Nicolas, e qual é o problema disso? Eu vou te explicar, mas antes eu não posso deixar de dizer. Eu avisei. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. A primeira atitude da presidente da Comissão da Mulher foi xingar as mulheres de imbecis. É isso. E não estou nem um pouco preocupada se o esgoto da sociedade não gostou. A opinião de transfóbicos e imbecis é a última coisa que me importa. Ela ressaltou que o cis de imbecis não foi à toa. Porque esse gênero, na linguagem deles, nada mais é do que o homem e a mulher. Entendeu? É o hétero. Ou seja, tá dizendo que tanto homem quanto mulher são imbecis e que a última coisa que ele importa são com as mulheres que ele é presidente da comissão, que ele diz representar. Aqui fica muito evidente que não é pela mulher. Pelo contrário, ó, hoje fiz história por mim. Hoje fiz história pela minha comunidade. Então se é pela sua comunidade, você é comunidade trans, deveria estar na comissão trans, não na comissão da mulher, caramba. E outra, isso aqui é uma postagem sua, ó, já pra dizer travesti preta e eleita. Olha, o que aconteceu? Que de 2022 pra cá, você era travesti, virou trans, porque pelo dicionário, no site seus, tá aqui, ó. Travestis, pessoas que foram designadas enquanto homem no nascimento, mas que se reconhecem enquanto pertencentes ao gênero feminino, mas que não reivindicam a identidade de mulher. Você mesma, quando Ou nem ela sabe exatamente o que ela é, né? disse que era travesti, já... Ou ele, né? Agora nem eu sei, cara. Nem eu sei. Se for... O pessoal às vezes já fala que eu faço sacanagem, mas não é sacanagem não, que eu mesmo não entendo. se colocou nessa categoria de pessoas que são homens biológicos, que têm ali características de mulher, mas que não reivindica ser chamado de mulher. Inclusive, chamar a Erika Hilton de homem não é crime. Decide Nicolas... Ah, não. Decide Dilma Mendes. Eu poderia terminar o vídeo aqui, mas tem muito mais coisa. Sabe qual é o mais interessante? Que quando Erika quer falar a respeito de alguém, ela fala isso daqui. Eu não estou aqui pedindo a sua opinião, que nem perguntando qual é a terminologia que Vossa Excelência prefere ou quer. Estes são os termos que eu uso. Ou seja, a livre do campo pode dizer eu vou chamar qualquer um do jeito que eu quiser. Mas a gente não pode usar a terminologia que a gente quer biológica para as outras pessoas. Aí é transfobia, é criminoso, tem que ir pra cadeia. Como ela está fazendo com um ratinho, que disse isso daqui. Não achei muito justo, não. Tanta mulher, por que vai dar pra uma mulher trans? A Erika Hilton, ela não é mulher, ela é trans. Não tem nada contra trans. Não tenho nada contra trans, nem nada. Mas se tem outras mulheres da mulher mesmo, que mulher pra ser mulher tem que ser mulher, gente. Tem que ter útero, tem que ter menstruar, tem que ficar chata 3, 4 dias, tem que menstruar, tem que ter útero, a dor, você tem a dor no pai, e se fosse o contrário? Imagina se uma mulher trans fosse ter as pautas relacionadas ao público masculino. Estaria certo? Também não estaria. Quer dizer, a gente tem que o Brasil, tá certo, vamos se modernizar, vamos ter inclusão, mas não precisa exagerar. Não precisa exagerar, estamos exagerando. E agora ela não tá pedindo somente uma multa de 10 milhões pra ele, mas também pedindo cadeia para o ratinho. Aí lembrando, essa galerinha ama dizer que o sistema prisional tá lotado, nós temos que dar mais dignidade para os presos, pipipi, popopó. Mas tem espaço pra botar o ratinho lá na cadeia, né? Que por uma opinião, ele tem que ser condenado à prisão. Vê se eu tô lá na esquina, bicho. Bastou uma pessoa questionar a Erika Hilton como presidente da Comissão da Mulher, que ela já é rotulada como transfóbica, como uma criminosa. Faz uma pesquisa aí no Brasil, eu não tenho dúvidas que muito mais da metade do Brasil vai discordar dessa escolha. O que ela vai fazer? Vai botar a metade do Brasil na cadeia? Isso daqui não é papo só porque você é de direita conservador, Nicolas. Não. Feminista pode pegar 25 anos de prisão por dizer que Erika Hilton é homem. Feminista. Ela diz que a esquerda abandonou as mulheres. Exatamente. Halterofilista da Nova Zelândia se tornará a primeira atleta transgênero nas Olimpíadas. Acordou um dia, sou trans, e aí vai competir agora com mulheres. Esse garotinho aqui. Ciclista trans venceu por 2 vezes consecutivas o Campeonato Mundial de Ciclismo e ainda fala que as queixas vêm das perdedoras. Essa é a Lana, a primeira luta dela no MMA, trans, e ganhou, obviamente, da mulher. Isso aqui é ele, antes, depois virou a Alana. Precisa de muito pra poder reconhecer o quão absurdo é isso aqui? Pra perceber que as mulheres estão sim perdendo espaço pra homens que do nada se sentem mulheres? Não, não precisa de muito. Só precisa de um pouquinho de honestidade intelectual e uma vontade de enxergar a verdade. Porque é muito interessante, né? Eu nunca vejo o contrário acontecendo. Né? As mulheres trans se sentindo homens indo competir com homens. Por que não? Por que nunca tem uma mulher que depois se sente homem e quer competir com homens contra, por exemplo, John Jones? Porque é injusto. Por que não? Uma mulher aí que vira trans e quer competir na corrida com o Bolt. Ou quer competir, né, no basquete contra homens, né, biológicos, como LeBron, como Stephen Curry. Por que não? Porque é sempre um homem biológico que se sente uma mulher e vai, obviamente, tirar vantagens no campo das mulheres. Por quê? Porque o inverso nunca acontece. Porque, claro, só um lado tá sendo beneficiado nisso. Então, literalmente, o cara usa uma fantasia de mulher pra poder alcançar o que ele quer e problemas. Depois descarta ou mantém durante anos, fala que tem gênero fluido, sei lá. E as mulheres nisso tudo? Como é que fica? Você é livre para se sentir o que você quiser, meu bem. Aí, Nicolas, eu me sinto um poste. Passar uma tinta cinza no seu corpo, botar uma lâmpada na sua cabeça e falar que você é um poste. Mas não nos obrigue a te chamar de poste. Porque você não é. A luta antes era que os homens mandavam em tudo. Aí os homens vão e dão espaço pras mulheres. Aí alguns homens se vestem de mulher e diz que são mulheres. Aí as mulheres vão lá e apoiam esses homens. E depois essas mulheres perdem espaço para esses homens que se sentem mulheres. Não é difícil de entender, mas sabe por que muita gente não entende? É porque ela não se faz uma pequena pergunta. Por que a verdade importa? Por que, né? A gente deveria chamar o
quadrado de quadrado, o redondo de redondo, o verde de verde, o azul de azul, frio de frio, calor de calor. Por quê? Falar que tudo pode ser tudo, né? E problemas. Imagina a confusão se cada um tentar impor a verdade um pro outro e se o outro não aceitar vira crime. Basicamente, todo mundo vai virar um criminoso. Porque você sempre vai discordar de uma coisa da outra pessoa. Sempre. Mas se não chegar pra você e falar, você quer aceitar Jesus? A pessoa, não concordo com Jesus, não concordo com a Bíblia. Aí eu vou e chamo ele de cristãofóbico. Tem que te prender porque você não quis aceitar e me chamar de cristão bonito, lindo e cheiroso. Pô. Eu ainda não sei como não chegaram e falaram assim, não, você não quer namorar com trans, então você é transfóbico. Já pensou a gente chegar nesse patamar? Isso soa democrático? Isso soa tolerante? Claro que não. Por que com eles são dessa forma? Eu lembro muito bem desse argumento deles, né? Sem útero, sem opinião. Basicamente, se você não é mulher, você não pode falar a respeito de aborto. Tem gente aí que não tem útero, gente aí que não tem ovário, tem gente aí que não tem TPM, não pariu, que não engravidou, que não amamentou. Vai ter menopausa? Não. Vai ter que ir no ginecologista? Não. No urologista? Sim. Nicolas, mas e no caso das mulheres que não conseguem engravidar? Quer dizer que elas não são mulheres? Claro que não, seu animal. Quer dizer que quando seu carro perde uma roda, ele vira um triciclo? É natural que mulheres tenham características e homens tenham outras características. Uma falta de um ou outro não descaracteriza o todo. Tudo isso são propriedades de determinado sexo, mas o que define eles mesmos é se ele tem gameta feminino ou não. Simples assim. O que os defensores da ideologia de gênero tentam fazer é pegar de forma isolada cromossomos, células, hormônios, achando condições, né, intersexo que se associam a algum dessas propriedades para poder justificar o não binarismo. E pega condições médicas complexas e raríssimas para poder desclassificar o homem e a mulher. Essa classificação. Enquanto ela fica com essa balela aí de, inclusive, defender a comunidade dela, o que ela faz no plenário é isso aqui, ó. Erika Hilton vota contra penas mais duras para estupradores. Não era somente contra estupradores, tá certo? Era para aumentar crimes para estupro de vulnerável, crianças, feminicídio, latrocínio, homicídio qualificado. Aqui está o voto dela. O voto não para poder aumentar a pena para esses criminosos. Enquanto isso, no país governado pelo Lula, 2026, ele lidera ranking mundial de mortes LGBT. Interessante, né? Se fosse na época do Bolsonaro, a culpa era de quem? De quem? Ah, pois é, do Bolsonaro. Aí agora que é do Lula... Não, mas aí é tudo culpa do Bolsonaro, né? Até as cagadas que o Lula faz, ainda ele dá um jeito. Os 3 primeiros anos de governo era culpa do Bolsonaro. Agora o 4º ano ele tá tentando culpar o Trump. A culpa é sua. Então agora o problema tá duplo. Porque, primeiro, não faz porcaria pra comunidade LGBT. Deixar isso aqui bem claro. Afinal de contas, o que a comunidade LGBT quer? Meu amigo, segurança, que não seja roubado, que tenha uma saúde digna, que tenha, de fato, uma educação digna também, que pague menos impostos. O governo que ela apoia é completamente contrário a isso. E agora ainda ela tá presidente da Comissão das Mulheres. Deveria focar na dignidade da mulher, na amamentação, no respeito com elas, mas não. Assim como foi o primeiro discurso, vai continuar sendo sobre história pra mim, hoje eu fiz história pela minha comunidade, e é tudo sobre elo. As mulheres, deixa pra lá, né, Comissão das Mulheres, mas assim, a gente não faz nem questão de definir o que é mulher. Deixa algo meio vago. Quer matar eles de raiva? Só pergunta, me faz a definição de o que é mulher. O que é, no fim das contas, aquilo que vocês dizem ser? Então você é uma mulher trans. Essa parte mulher, o que isso significa? Pelo que eu sinto, não passa só de uma fantasia. Você coloca e depois você tira, ou você coloca pra poder se eleger e depois você tira, enfim. E descarta, né, a mulher. A mulher é uma mera fantasia pra essa galera. Eu já falei isso aqui 1000 vezes, mas eu vou repetir. A luta não se trata contra os homossexuais. Pelo contrário. A luta se trata daqueles que são ativistas LGBT, que não estão buscando uma aceitação, mas sim uma imposição. E se você discordar deles, você é transfóbico, homofóbico, você é um criminoso. Isso, inclusive, diminui a luta contra a transfobia ou a homofobia. Eu não tenho dúvidas que isso existe. Pessoas que agridem, têm nojo, têm repulsa à sexualidade de uma outra pessoa, mas essas pessoas não podem se comparar com pessoas que discordam de um comportamento ou discordam de que uma trans está agora na presidência de uma comissão de mulher. São coisas completamente distintas. Agora, quando você coloca tudo na mesma linha, você literalmente está banalizando. O que essas pessoas querem é te calar a qualquer custo. Inclusive se utilizando da máquina do Estado para poder perseguir, oprimir e fazer com que você retroceda. Eu paguei várias multas por me posicionar aqui dessa forma. E posso, inclusive, ir para cadeia por ter dito que um homem é homem. Mas eu aprendi que a paz, se possível, a verdade a todo custo. Não deixem com que destruam e coloquem como essa palavra aqui não significasse nada. Pelo contrário, ela significa muito e dá norte à nossa vida. Se esse princípio daquilo que eu me sinto, eu me torno, se tornar regra na sociedade, a gente vai abrir um precedente horrível e perigoso para todo mundo. Podem gritar, podem espernear, podem nos xingar de extremistas, de fundamentalistas religiosos, de fascistas, transfóbicos, homofóbicos. Mas, no final, a verdade é só uma. Sinta-se da forma que você quiser, mas jamais transforme o outro em um criminoso, porque ele não quer fazer aquilo que você deseja. Esse patrulhamento, essa rotulação de criminoso, de quem discorda deles, sério, pra mim é a coisa de extremista, isso sim. De gente que não consegue conviver com outra pessoa pensando diferente. E por isso e muito mais, as pessoas têm direito sim de dizer ele não. Bom, mas comenta aí então o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações.